Esse foi um confronto chamativo, hein? Disse Sun Sun, que chegou há pouco tempo, junto de Apache e Mila Rose. Seus ferimentos já estão curados. Descanse até que sua Heiatsu seja completamente recuperada, Sr. Rudeborn. Diz o Arrancar médica, que também chegou ao local. Roca para Mia. Entendido, mas estou extremamente envergonhado. Não só pelo incômodo causado à Sra. Haribel, como também por mostrar essa visão completamente vergonhosa. Disse Rudeborn. Você é realmente patético, Rudeborn. Ouvi dizer que você foi chutado por alguns sobreviventes Quincy's e depois foi espancado por um pirralho Shinigami. Diz Apache. Mesmo que eu quisesse negar isso, não posso. Responde Rudeborn. Bem, no final das contas, a Sra. Haribel os expulsou, certo? Pergunta ela. Não consegui isso sozinho. Sem a ajuda de Grimmjow e Neliel, e também aquelas Quincy's, haveria a possibilidade de que fôssemos completamente aniquilados. Podemos até nos arrepender de termos deixado aquele indivíduo fugir. Responde Haribel. Hã? O que está dizendo, Sra. Haribel? Mesmo que seja um Shinigami, era apenas um, não é? Ele era alguma aberração como aquele velho gaga que manipulava o fogo? Pergunta Apache. A força física e a Heiatsu daquele indivíduo eram certamente comparáveis à classe de um capitão. Comparando apenas suas habilidades físicas, talvez ele estivesse até no mesmo nível daquele garoto de gelo que enfrentei. Responde Haribel. Bem, então a Soul Society enviou um capitão diretamente para o Recomundo? Pergunta Apache. Não. Esse indivíduo era muito inexperiente, então não acho que esse fosse o caso. Foi por isso que conseguimos derrotá-lo. No entanto, estou mais preocupada com a Zanpakuto que ele carregava. Responde ela. Que tipo de Zanpakuto era? Pergunta Apache. Era uma Zanpakuto estranha. Não foi esse Shinigami que abriu uma garganta, mas sim a Zanpakuto. Responde ela. Você não precisa da cura de Hiroka? Pergunta Neliel para Grimmjow. Hã? Não. Isso é só um arranhão. Responde ele, que então prossegue. Eu perdi a chance de matá-lo no meio da batalha usando minha Resurrection. É verdade, não havia como imaginar a possibilidade de uma Zanpakuto tomar ciência da crise daquela criança e agir por vontade própria. Pudemos ver claramente que ela abriu uma garganta e fez a criança cair dentro. Diz Neliel. Isso é completamente sem sentido. Uma Zanpakuto Shinigami agindo por vontade própria e fazendo uso de uma garganta. Diz Grimmjow. Na próxima vez que vierem aqui, as coisas podem ser ainda mais complicadas. Diz Neliel. Isso vai me permitir ficar mais forte através da batalha. Eu realmente não me preocupo com isso. Mas você sim. Do seu ponto de vista, e de Haribel, foi um fracasso não ter acabado com a vida do pirralho. Responde Grimmjow sorrindo. Porém, logo depois, ele volta a uma expressão completamente séria. Eu realmente odeio isso, mas, desse jeito, estou até parecendo o Kurosaki. Cada vez que conseguimos escapar da morte por pouco, é como se nascêssemos novamente mais fortes. Se era para fugir, não teria sido mais fácil fugir desde o começo? Então por que você se incomodou em aproveitar a confusão para atacar aquela criança? Liu, pergunta Giselle. Havia uma coisa que eu queria verificar. Você percebeu também? Responde ela. Acho que sim. Eu até jorrei um pouco de sangue naquela criança, mas não consegui transformá-la em zumbi. O que será que está acontecendo? Aquela criança era tão forte quanto um capitão? Pergunta Giselle. Não apenas isso. Aquela criança não estava apenas usando o Rieiro dos Arancars. Também estava usando o Blood Vein. Responde Little Toto. O quê? Você está brincando, não é? Isso é sério? Como o Shinigami é capaz de usá-lo? Eles não podem ser tão espertos assim, certo? Pergunta Giselle. É possível que eles tenham estudado e adulterado vários corpos Quincy's. A questão é, por quê? Se questiona Little Toto. O garoto estava dizendo algo sobre se tornar o Rei dos Hollows. Seu objetivo era algum tipo de rebelião? Com aquele cara, o Aizen? Indaga Giselle. Não sei, mas se os Shinigamis estão se matando por disputas internas, então isso é bom pra nós. Só espero que possamos recuperar Kenji e Manny em meio a esse caos. Responde Little Toto. Ginjo Kugo caminhava por Honkongai quando viu um aglomerado barulhento de pessoas, e foi verificar o que era. Ele então se aproxima e pergunta a um dos moradores o que estava acontecendo, enquanto tentava passar pela multidão. Um dos moradores o informa que um grupo de pessoas que tinham acabado de morrer e chegar a Honkongai estavam fazendo um escândalo e dizendo coisas que eles não entendiam. Então Ginjo tenta entender a situação. Uma dessas pessoas então diz: Eu tenho que ir para o céu. Um local lamentável como esse com certeza é um mundo falso criado pelo diabo. O quê? São apenas religiosos? Se questiona Ginjo. Não. Isso não é a mesma coisa de sempre.
Eu os ouvi dizendo alguma coisa como: esse mundo é exatamente como o Sr. Kyoso descreveu, responde um dos moradores. Eles parecem já compreender de alguma forma muitas coisas sobre Hokungai e a Sereitei. Ainda assim, eu não faço ideia de por que eles estão causando essa confusão toda, dizendo coisas como: um novo líder e um novo mundo virá. Completa ele. Interessante, diz Ginjo, que se aproxima ainda mais do grupo recém-chegado. Um dos homens, ao ver as roupas de Ginjo, vai até ele e diz: olha ali, um irmão. A julgar pelas suas roupas, você deve ter chegado aqui recentemente, certo? Se esse for o caso, talvez esse irmão também saiba sobre a nossa religião? Pergunta ele. Desculpe, eu não estou interessado em saber sobre fé, diz Ginjo. Você deve saber, nossa mensagem foi transmitida até mesmo na TV nos últimos meses. Você deve saber do que estamos falando. É da Execution, diz o homem. O que você disse? Pergunta Ginjo surpreso ao ouvir o nome de seu grupo Fullbringer. Isso não é possível. É improvável que Yukio, Riruka ou Jack fossem espalhar coisas sobre isso, pensou ele. Não há muito que eu possa fazer, mas talvez eu devesse tentar bancar o detetive. Pelo menos um pouco. Então, ele tenta saber mais sobre o assunto com o homem, e diz: desculpe, eu morri algum tempo antes disso, mas você despertou um pouco da minha curiosidade. Gostaria de ouvir o que você tem a dizer sobre esse Sr. Kyoso. Fullbringers. Agora que já esgotei minhas pesquisas sobre Quincy's, Shinigamis e até os Arancars, são eles que vão se tornar o gatilho para o cultivo de novas tecnologias que estou planejando, diz Mayuri, que continua. Bem, os alvos são 3 Fullbringers, e já confirmei que eles estão escondidos em Hokungai. Em circunstâncias normais, não seria nenhum problema ter apenas um espécime. Mas Fullbringers, bem, eles possuem uma grande variedade e diferença nas suas habilidades. Muito parecido com nossos Zanpakutos ou o poder Swift usado por alguns Quincy's. Completa ele. Capitão, entre os 3, é verdade que um deles é um criminoso e os outros 2 lutaram contra o Capitão Zaraki e o Capitão Kotick. Mas não há nenhuma ordem oficial do comandante Kyorako de fazer algo contra eles, diz um membro da 12ª Divisão. Isso é verdade, mas será que alguém ficaria contra em apenas verificarmos se essas pessoas são ou não culpadas? Seria melhor se eles obedientemente se dedicassem ao avanço da tecnologia da sua society. Sendo assim, suponho que não seria muito implorar o perdão da Central 46 da minha própria boca por uma atitude tão altruísta da minha parte, responde Mayuri. Mas isso não causaria atrito com a 1ª Divisão e Hokungai? Questiona o membro. Do que você está falando? Não estou dizendo que tenho a intenção de levá-los para algum lugar escondido e matá-los. É apenas uma simples questão de pedir a cooperação deles, para um pouco de desmantelo e análise. Se eles tiverem algum tipo de sentimento de culpa em relação aos Shinigamis, logicamente eles vão se oferecer a nós de bom grado. Claro, eu posso fazer uma promessa de restaurar seus corpos de volta ao perfeito estado quando os experimentos acabarem, responde Mayuri. O que será que está acontecendo? Esses dias o presidente está muito mais agressivo do que o normal em relação às suas pesquisas, não acha? Pergunta discretamente Ryoso para Akon. Desde o que aconteceu com Nemo, o capitão está tentando preencher essa sensação temporária de perda. De sua própria maneira, é claro, responde Akon, que então se direciona a Mayuri e diz: mesmo assim, capitão, embora eu já tenha ouvido falar de que esses caras não são exatamente do nível de força de um capitão, nós provavelmente não seríamos capazes de capturá-los, com exceção do senhor. Então, isso significa que o capitão irá realizar essa tarefa pessoalmente? Pergunta ele. Honestamente, como alguém que é um cientista como você, pode proferir comentários tão rudes como esse. Se eu fizesse isso, seria a mesma coisa de agir com violência desde o princípio, não concorda? De qualquer forma, os experimentos vão enfrentar uma série de elementos incertos, então em preparação para tudo isso, eu vou precisar ter o equipamento apropriado montado, responde Mayuri, que então pressiona um botão, que por sua vez aciona mecanismos que levantam cilindros de experimentos com corpos dentro. A maioria dos cientistas foram capazes de manter a calma, porque eles sabiam que a mesma coisa tinha sido feita no passado com os cadáveres dos Arancars. Mayuri completa. Essa é uma excelente oportunidade. Como essa é a primeira experiência, vamos realizar alguns testes completos e verificar qual é a utilidade dos Quincy's quando colocados contra Fullbringers.